Evangelho de João, capítulo de número 20, nós leremos o versículo de número 19. Assim diz a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Vamos ler todos comigo esse versículo? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Pai, fala ao nosso coração e abençoa a nossa vida, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se, amados irmãos e queridas irmãs. Deixe-me ajustar este telefone celular para ouvirmos o Senhor nesta noite conosco falar. Queridos irmãos e irmãs, desde de manhã já ouvimos como foi a reação das Marias e também dos primeiros discípulos ao ouvirem acerca da ressurreição do Senhor Jesus. João, apresentando uma perspectiva um tanto quanto diferente, mostra que, num primeiro momento, só Maria Madalena foi ao sepulcro. E ela viu a pedra rolada, ela viu o sepulcro vazio, e desesperada correu atrás dos discípulos, dizendo que tiraram o Senhor do sepulcro. Então Pedro e João saíram correndo. Mas João, como era bem mais jovem, Pedro já tinha mais do que 35 anos, e João tinha provavelmente 19. Então João saiu correndo e chegou na frente. Óbvio, mais jovem, mais leve. Né? Mas ele parou na entrada do sepulcro. E Pedro, quando entrou correndo, chegou correndo, entrou. E João entrou logo depois dele. E o texto que o Paulo leu diz para nós que João diz que viu e creu, versículo 6. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. João creu que Jesus Cristo havia ressuscitado. Mas, amados irmãos, vocês vão de convir comigo que a situação para os discípulos não foi nada boa. Eles tinham muitas expectativas humanas. Lá no fundo, eles achavam que Jesus reuniria um exército, viria sobre Jerusalém, expulsaria os romanos, estabeleceria seu reino naqueles dias. E nada disso aconteceu. No dia em que o Senhor foi preso, todos eles foram dispersos. E o próprio Pedro, que jurara lealdade, a ponto de dizer que estava disposto a ir até a morte com o Senhor Jesus, negou o Senhor Jesus 3 vezes. E agora as Marias aparecem dizendo que viram o Senhor Jesus. Muitos deles estão duvidando, a situação é complexa. E vocês sabem que aqueles dois, como nos diz Lucas, foram para o caminho de Emaús entristecidos, deprimidos, e o próprio Jesus ressurreto foi caminhando do lado deles. Mas eles estavam com os olhos fechados de tamanha tristeza. E eles perguntam ao Senhor Jesus se ele não tinha ouvido o que tinha acontecido em Jerusalém. E ele: o que aconteceu? E eles falaram sobre Jesus, varão, justo, poderoso em obras, que foi assassinado. E de repente Jesus começou a pregar para eles, usando a lei, os profetas e os salmos, mostrando que era necessário que o Cristo morresse e ressuscitasse. E Jesus diz para eles: honestos e tardos de coração, até quando não crereis nas Escrituras? E quando eles chegaram em Emaús, Jesus fez menção de passar, e eles disseram: não fica conosco. E na hora do partir do pão, quando Jesus partiu o pão e deu graças, se lhes abriram os olhos e eles reconheceram que era o Senhor. E a palavra de Deus nos diz, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor desapareceu da presença deles. E eles disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, enquanto ele nos expunha as Escrituras? E eles voltaram correndo para Jerusalém, irmãos. E quando eles voltaram correndo para Jerusalém, os discípulos estão reunidos e eles contam o que aconteceu. E quando eles terminam de contar, acontece essa cena que nós vemos aqui. O próprio Senhor Jesus entrou no meio deles.
E João diz para nós que ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, trancadas as portas onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Ao olharmos para este texto, nós vamos aprender aqui, amados irmãos, sobre algumas bênçãos da ressurreição. Algumas bênçãos da ressurreição. Pastor, que bênçãos a ressurreição traz para nós? Primeira bênção, amados irmãos, que a ressurreição traz para nós é o começo de um novo tempo. Primeira bênção que a ressurreição traz para nós é o começo de um novo tempo. A palavra de Deus diz no versículo 19: ao cair da tarde daquele, o primeiro dia da semana. No Antigo Testamento, o dia de culto era o Shabat. A palavra usada para Shabat significa descanso em hebraico, que era o sábado, o 7º dia da semana. E os judeus, queridos amigos e irmãos, muitas vezes atacaram o Senhor Jesus, porque ele curava pessoas no sábado, e eles achavam que ele não respeitava o Shabat. E mal sabiam eles que ele era o próprio cumprimento do Shabat. Ele é o nosso descanso, ele é a nossa paz, ele é a nossa terra prometida. Mas quando Jesus morre, amados irmãos, na cruz do Calvário e ressuscita, agora para o povo de Deus, o dia do Senhor é outro, porque Jesus ressuscita no primeiro dia da semana. E a partir deste momento em que nós estamos lendo no texto, o culto da igreja de Deus começou a ser agora no primeiro dia da semana. Sabe por quê? Porque na antiga aliança nós terminávamos com descanso. Agora, na nova aliança, nós já começamos descansando no Senhor. Nós já temos a nossa paz. Aquele que é o cumprimento do Shabat já chegou. Nele está o nosso descanso, nele está a nossa alegria, nele está a nossa paz. A partir deste versículo 19 de João capítulo 20, a igreja de Cristo Jesus começou a se reunir todos os domingos. E se você observa Paulo na carta aos Coríntios, ele instrui aos Coríntios para que quando fossem coletar uma oferta para ajudar os irmãos da Judéia que eram pobres, disse: no primeiro dia da semana separai a parte e ofertem na igreja. Ou seja, no primeiro dia da semana eles vinham ao culto e entregavam as suas ofertas. E o próprio apóstolo João, quando estava preso na ilha de Patmos, no dia do Senhor, diz o texto, ele teve toda a visão do Apocalipse, num dia de domingo, um dia de adoração, o dia de um novo começo, o dia de um novo tempo, um dia de paz. É por isso que Hebreus 10, 25, irmãos, no 24 diz assim que nós devemos considerarmos-nos uns aos outros para estimularmos-nos ao amor e às boas obras. Para fazer isso, nós temos que ter comunhão com o corpo. E Hebreus 10, 25, ele diz assim: e não deixei de congregar-vos, como é costume de alguns. Naquela época já tinha faltoso, Paulão. O povo que gosta de faltar, tem alguns crentes que são meia boca, viu? Né? E não deixando de congregar-vos, como é costume de alguns, quanto mais vedes que aquele dia se aproxima. Se o Senhor Jesus está voltando, ele vai voltar para buscar a sua noiva. E é por isso que agora, amados irmãos, no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, nós paramos tudo o que estamos fazendo para adorar ao nosso Deus, para consagrar a nossa vida a Ele, porque Cristo já fez tudo o que nós precisávamos na cruz. Não existe nada que nós possamos fazer para nos salvar. E porque Ele deu a vida na cruz por nós e já nos resgatou por causa da sua morte, e Ele ressuscita no primeiro dia da semana, agora nós já descansamos no que Ele fez. E começamos descansando nele. E devemos fazê-lo assim, porque nele está a nossa alegria, nele está a nossa força, nele está a nossa vida. É por isso que é importante que você pense nesse dia maravilhoso que é o dia do Senhor. Um dia que Deus te deu para adorá-lo. Esse dia não pertence a você. Deus te dá 6 dias da semana para você fazer o que você quiser. Mas no primeiro dia da semana, Ele nos ensina a parar tudo que nós fazemos para
demonstrar a Ele o nosso amor, para entregar a Ele a nossa vida, para mostrar para Ele, amados irmãos, que nós descansamos nele. O Shabá é necessário, amados irmãos, para que nós matemos a nossa egolatria. O Shabá é necessário para que nós entendamos que nós não somos Deus. Nós achamos que podemos fazer tudo na força do nosso braço. Nós achamos que muitas vezes é necessário aplicar mais força, aplicar mais força, aplicar mais força, aplicar mais força. E de repente Deus diz: pare. Você tem que parar, descansar e confiar em mim. O dia do Senhor é um dia para reconhecer que nós não podemos todas as coisas. É um dia para reconhecer que nós somos limitados. É um dia para reconhecer que nós dependemos de Deus. Eu não sei se você sabe, mas uma das razões pelas quais Deus mandou o seu povo para o exílio foi que durante 490 anos eles não respeitaram o dia do Senhor. E essa foi uma das razões pelas quais Deus mandou o seu povo para o exílio. E dentro desses 490 anos, a cada 7 anos, eles tinham que deixar a terra descansar um ano. E eles não fizeram isso. Eles acharam que tudo dependia deles. Irmãos, eu confesso a vocês, Deus tem me dado a bênção de trabalhar muito, aqui na nossa igreja e fora dela. E um dia desse eu estava bem agitado, nervoso, e eu parei para pensar, falei: meu Deus, por que eu estou assim? E veio na minha cabeça: porque eu não estou descansando como deveria. E eu disse para minha esposa: eu estou em pecado. E Deus permite que eu fique agitado emocionalmente e adoeça, para mostrar para mim que eu não sou o bonitão da balachita. As coisas não dependem de mim. Eu preciso descansar nele. Tem hora que não adianta aplicar mais força. Tem hora que nós temos que parar tudo aquilo que nós estamos fazendo. E se nós não descansamos do Senhor, Ele vai fazer com que nós paremos. Ele faz com que nós paremos de um jeito ou de outro. Aí nós vamos ter que lutar, muitas vezes, com a depressão, ou em questão de saúde, porque nós achamos que podemos fazer tudo pela nossa própria capacidade. Será que nós temos sido soberbos, irmãos, e temos dependido somente de nós mesmos? Será que nós estamos tão encantados com os nossos dons e talentos que nós achamos que é só aplicar mais força? Só aplicar mais força? O Senhor nos deu um dia da semana para nos educar, para dizer: pare, descanse, descanse em mim. Eu te dei a salvação, eu te amo, deleite-se na minha presença, desfrute da minha comunhão, tenha intimidade comigo. Um dos cânticos que eu mais gostava da minha juventude, quando eu ainda tocava em equipe de louvor, era aquele que dizia assim: é meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Hoje o Senhor está nos chamando para um novo começo. Hoje o Senhor está nos chamando para descansar nele. Hoje o Senhor está nos chamando para reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Jesus. Há coisas que não podemos fazer somente aplicando mais força, mas nós devemos depender do nosso Deus e começar descansando nele, porque ele nos amou e deu Cristo na cruz para nos salvar. Minha sincera oração é que você tenha um novo começo nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Que você pare de ser essa pessoa tão atribulada e angustiada que não confia em Deus. E que você,
a partir de hoje entenda que se Cristo te amou e deu a vida na cruz por você, ainda que você não possa fazer tudo, o seu Senhor fez o que era preciso por você. Então que você descanse nele, confie nele e tenha a sua esperança renovada, porque ele te amou e deu a vida na cruz para te salvar. A primeira bênção da ressurreição é a bênção de um novo começo. Que Deus te dê a bênção de começar de novo nessa noite, em nome de Jesus. Que você se arrependa dos seus pecados e que você saia daqui não confiando tanto em si mesmo, para confiar mais em Jesus, que te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Que revolucionária é a ressurreição de Cristo Jesus. O texto nos apresenta que ela veio para nos abençoar. A primeira bênção da ressurreição é a bênção de um novo começo. Mas, pastor, qual será a segunda bênção da ressurreição? A segunda bênção da ressurreição é o fim do medo. A segunda bênção da ressurreição é o fim do medo. Nosso texto diz, versículo 19: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes paz. Os discípulos, irmãos, estão trancafiados. Eles estão literalmente morrendo de medo. Nem parece que viram a Jesus realizar tantos milagres. Andar por sobre as águas, acalmar o vento e a tempestade, expulsar inúmeros demônios, curar cegos, abrir os ouvidos dos surdos, destravar a língua dos mudos. Não parece que eles viram Jesus ressuscitando mortos. Eles se esqueceram de tudo, amados amigos e irmãos. E muitas vezes nós somos pessoas extremamente abençoadas por Deus. O Senhor nos cumula de bênção, o Senhor nos dá a salvação, o Senhor nos dá alegria em sua presença, o Senhor nos dá a bênção de louvá-lo e adorá-lo, só para que quando nós enfrentamos uma grande frustração, nós nos esqueçamos de tudo aquilo que o Senhor fez e deixemos o medo tomar conta da nossa vida. Eu não sei se você já passou por uma experiência como essa, mas aqui estão os discípulos que andaram com Jesus 3 anos, morrendo de medo. Ah, amados amigos e irmãos, nós temos medo muitas vezes porque tiramos os olhos do Senhor. Nós temos medo porque não confiamos em Jesus como deveríamos confiar. Nós temos medo porque achamos que os nossos problemas são maiores que o nosso Deus. Nós temos medo muitas vezes porque pensamos que as pessoas podem nos destruir e são mais poderosas do que o nosso Deus, que pode nos proteger. É isso que está acontecendo com os discípulos. Eles viram o seu Senhor sendo assassinados, eles ouviram sobre ressurreição, mas eles estão tão anestesiados com o sofrimento que eles não conseguem nem acreditar. Eu não sei se você já sofreu tanto, já apanhou tanto, que quando alguém chega dizendo para você alguma coisa, você fala, será? Será que é isso mesmo? Será que você não está doido, não? Não tem coisa boa desse lado de cá do céu, não. Eu me lembro uma vez que eu era pastor no Chile e vim pregar numa conferência em Minas Gerais, no meu 2º ano de ministério. E lá naquela reunião de presbitério, onde estavam vários pastores, havia um pastor que tinha saído do seminário cheio de esperança. Mas ele caiu numa igreja de gente muito complicada. E nos seus 2 primeiros anos de ministério, aquele povo matou aquele pastor na unha. E ele chegou na reunião do presbitério, na conversa que nós estávamos tendo entre pastores ali, dizendo, eu vou fazer uma faculdade de letras agora, eu vou me dedicar a trabalhar de segunda a sexta como professor, e aí eu prego um domingo aqui, outro domingo ali, se der em alguma igreja, e aí outro pastor perguntou para ele, você não acredita que Deus chamou? Não, eu acredito, mas é porque esse povo é muito complicado mesmo. E aí, o outro pastor dizia, mas você não acredita que o Deus que te chamou vai te sustentar?
Ele não te chamou para ter um ministério de tempo integral? Você disse isso há 2 anos atrás. Ele, não, mas a situação é muito difícil. E aí, de repente, um pastor mais velho virou na roda para ele assim: meu filho, você precisa acreditar que você vai experimentar as bênçãos de Deus. Mas aquele jovem pastor estava tão anestesiado que ele diz: não, lá no céu, eu vou experimentar as bênçãos de Deus. Lá no céu. Aqui não tem bênção nenhuma, não. E, de repente, um pastor, na faixa dos quase 70 anos, abriu a Bíblia, lá no Salmo 27, 13, e disse: eu creio como Davi, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Deus tem bênçãos para você aqui. Deus tem bênçãos maravilhosas lá. Mas talvez você está como aquele jovem pastor que apanhou tanto que acreditava que não tinha mais bênção aqui. Mas o que o Senhor queria era que ele tirasse os olhos do problema e olhasse para Jesus. E esses discípulos que estão com medo, de repente veem o próprio Jesus entrando no meio deles e dizendo: paz a vós outros. E ele repete de novo, e aí a alegria de Deus inunda o coração deles. E o medo é vencido para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu não sei se você está aqui tremendo de medo de alguma coisa, meu irmão, mas eu gostaria de dizer a você que o seu problema não surpreende ao seu Deus. O seu problema não está fora do controle do seu Deus. Preste atenção, o seu problema é um instrumento de Deus para tratar a sua vida, para tirar de você a autoconfiança e para tirar de você a confiança na sua própria capacidade, para mostrar para você o quanto você é frágil, mas para que você também não agigante os seus problemas, para que você confie que o seu Deus é maior do que os seus problemas, porque Ele deu o único Filho dEle para morrer na cruz, para pagar os teus pecados. É para que você, meu querido amigo e irmão, seja vitorioso sobre o medo, não confiando na sua própria capacidade, mas confiando na capacidade do Senhor. Lá no texto de Mateus que eu li nessa manhã, o texto diz que o anjo desceu, amado irmão, rolou a pedra, a sua feição, a sua figura era como de um relâmpago, as suas vestes alvas como a neve. Ele sentou-se sobre a pedra, os soldados romanos ficaram espavoridos, parecia que ele tinha morrido, e as 2 Marias estão ali. E o anjo disse a elas: não temais. Sei que vocês buscam entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, ressuscitou. Venham ver onde ele jazia. Elas tiveram a prova histórica de que o sepulcro estava vazio. O anjo disse a elas: não temais. E se você está enfrentando uma grande luta nessa noite, o Senhor Jesus diz a você: não temas. Eu gosto muito do sermão de Jesus em Lucas 12, 32, quando ele diz aos discípulos que não devem andar ansiosos. Ele diz assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque a vosso Pai lhe agradou dar-lhes o seu reino. Jesus diz que nós não precisamos ter medo, porque Deus é nosso pastor. Ele diz: não temais, ó pequenino rebanho. Não temais, porque a Deus lhe agradou dar-lhes. Deus é feliz em nos abençoar. Mas Deus é rei, Ele dá o seu reino. E esse Deus é o nosso Pai, que nos amou e deu Cristo na cruz para nos salvar. Não temas, diz Isaías 41, 10, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Preste atenção, Deus já deu Jesus na cruz por você. E se Ele rasgou Jesus inteiro por você, você acha que Ele não sabe da dor que você está enfrentando? Você acha que Ele não conhece o seu problema? Se Cristo, como disse o reverendo Tim Keller, foi dilacerado e trucidado e rasgado na cruz por sua causa, você acha que Deus te abandonou? Você acha que Ele não está com você? A palavra para você nessa noite é: não temas, eu sou contigo, eu sou teu Deus. Eu te fortaleço na sua tribulação, eu te ajudo, eu te sustento
com a minha destra fiel. O Senhor quer nos dar, irmãos, vitória sobre o medo. Eu não sei, querido amigo e irmão, se você já teve algum medo e Deus te permitiu passar por aquilo que você tinha medo de passar, só para que depois você vencesse aquele medo e não tivesse mais medo nenhum. Eu, amados irmãos, quando era um jovem pastor, tinha medo de ser rejeitado, perseguido, ou que falassem mal de mim. E de repente Deus me colocou em inúmeras situações, em instituições até de igreja, em que gente simplesmente não gosta de mim, ou por inveja, ou por ciúme, ou por não conhecer, e de repente me difama, fala mal de mim para 1, para 2, para 10, para 20, e sabe o que acontece hoje? Eu não estou nem aí! Louvado seja Deus! Um dia eu estava argumentando num lugar, e de repente, eu acreditava que estava certo no meu argumento, mas eu fui bem veemente com uma pessoa que não deveria ser, e de repente 50 pessoas foram para o microfone, e todas elas bateram em mim. Eu falei, Deus, que bom, eu aguento. 50 bateram em mim, ainda continuo aqui. Aleluia! Acabou o medo, irmão. Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Não tenha medo. Se você passar por meio de uma grande tempestade, o Senhor não vai te deixar. Ele não vai te abandonar. Lance o medo fora. Confie no Senhor Jesus. Ele quer tirar esse medo do seu coração. Ele sabe o que é melhor para você. Foi Ele quem te levou para essa tempestade, para fortalecer os seus músculos, para renovar a sua esperança, para que você não se preocupe com o que estão dizendo de você, para que você não ligue para o aplauso da multidão, porque não importa o que dizem de você, importa o que o Senhor pensa a seu respeito. Importa agradar somente a Ele. Então que você confie nele, na certeza de que Ele vai cuidar de ti, seja qual for a tribulação que você vier enfrentar. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira bênção da ressurreição é que é a bênção de um novo começo. Mas a segunda bênção é a bênção do fim do medo. É por isso que o mandamento que mais se repete nas Escrituras, mais do que 365 vezes, é não temas e não temais. Diga para o seu irmão aí nessa noite, boa noite. Não tenha medo, fale para ele. Jesus morreu por ti. Jesus ressuscitou. Jesus te ama. Fala para ele, coragem, João. Coragem, José. Coragem, Maria. Jesus está no barco da sua vida. E Ele diz para você, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênçãos maravilhosas a ressurreição traz para nós. A ressurreição é tremendamente prática. Nos dá a bênção de começar de novo. Nos dá a bênção de termos o fim do medo em nossa vida. Mas, pastor, qual será a última bênção da ressurreição que o nosso texto nos apresenta? A última bênção da ressurreição que aprendemos neste texto, nesta noite, irmãos, é que a ressurreição nos enche de paz. A terceira e última bênção da ressurreição é que a ressurreição nos enche de paz. Eu vou ler o versículo todo uma vez, depois a igreja vai ler segunda vez. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Vocês, 1, 2, 3, leiam por favor. O Senhor Jesus, quando se coloca no meio deles, amados irmãos, diz para eles, Shalom Aleichem, que a paz seja sobre vós. E eles ficam tanto quanto perplexos, amados irmãos. Ele lhes mostra as mãos e o lado.
Veja bem que não foi um espírito que passou no meio da parede e apareceu ali. Jesus aparece em carne e osso, mostra para eles as mãos, mostra o lado onde foi ferido pela lança. E de repente, então, diz o texto que eles se alegram imensamente por causa da presença do Senhor Jesus ali. E Jesus diz a eles, de novo no versículo 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Que bênção maravilhosa, irmãos. O Senhor quer nos deixar a sua paz. Ele quer dar para a nossa vida, amados irmãos, a vitória da paz. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós somos angustiados com os problemas desta vida. Muitas vezes nós passamos tantas lutas, mas o Senhor quer dar a nós aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz que guarda o nosso coração e a nossa mente, simplesmente porque nós estamos em Cristo Jesus. É possível que você tenha paz, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio do câncer, mesmo no meio da traição, mesmo no meio da pancadaria, mesmo no meio da contenda. O seu coração pode ter paz quando a sua paz está em Cristo Jesus. O Senhor veio para nos dar de sua paz. O mesmo Senhor que disse aos discípulos, Shalom Aleichem. É o mesmo Senhor que diz, paz seja sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Em João 14, 27, o Senhor Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Senhor quer te encher de paz. A paz, amado amigo e irmão, é fruto do Espírito. Quando você é convertido e crê no Senhor, e o Espírito Santo habita em você, e você cultiva a sua comunhão com Jesus e confia nele, o Senhor te enche de paz. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. O Senhor quer te encher de paz. O Senhor quer que você confie nele. Que bênção maravilhosa, irmãos, é poder descansar no Senhor. Deus me deu a bênção de aprender isso um pouco quando nós morávamos no Chile. Nós enfrentamos muitas lutas naquele país, irmãos. Nós fomos lidar com uma igreja que tinha influência de liberalismo teológico e um tremendo liberalismo ético. E nós chegamos ali pregando a palavra, e igrejas que nunca tinham experimentado disciplina eclesiástica, e as reações, amados irmãos, foram as mais virulentas possíveis. No final do meu primeiro ano no Chile, eu só queria correr e voltar para o Brasil. E eu recebi alguns convites para pastorear, que eu dizia, Cleusa é de Deus. E ela dizia, meu bem, não é, porque se a gente for embora aqui, a porta se fecha para todo mundo. Mas naqueles momentos de angústia e dificuldade, o Senhor nos ensinou que Ele cuidava de nós. No meio de muita resistência, o Senhor cuidou de nós. Quando perdemos nosso primeiro bebê, o Senhor cuidou de nós. Um dia, quando eu estava com os amigos, pastores, numa reunião de oração, descendo a avenida Irarrázaval. Quero ver se você sabe falar essa palavra em espanhol depois. Avenida Irarrázaval. De repente, eu estava no meu golzinho ali, 0 bala, e um caminhão, pá, estraçalhou o meu golzinho. Faltava uma semana para Davi nascer. Eu não liguei para a Cleusa. A gente morava no primeiro andar. Quando eu fui chegando com o carro, ela estava na janela, ela viu o carro arrebentado atrás. Ela quase teve o Davi uma semana antes. Mas no meio de toda aquela luta, que bênção era viver aquela aventura fora do nosso país, pregando o Evangelho, ganhando almas para Jesus, porque o Senhor estava conosco. E eu me lembro um dia, quando eu fui dar aulas em Vinha del Mar. O nosso seminário, ele funcionava no curso para pastores em Santiago, mas nós tínhamos o curso médio de teologia, que era como um instituto bíblico. E nós dávamos os cursos nas grandes cidades de norte a sul do Chile. Então nós viajávamos na sexta-feira, o conselho da igreja já liberava, cada pastor já tinha esse acordo,
e nós dávamos o módulo na sexta à tarde, à noite, no sábado o dia inteiro, de manhã e à noite, e às vezes pregávamos nas igrejas. Mas houve um dia que eu não podia deixar de pregar na nossa igreja, porque eu já tinha estado fora do domingo anterior. E eu lecionei sexta o dia inteiro na igreja de Vinha del Mar, depois sábado o dia inteiro. E aí eu voltei para casa, doido para encontrar a Cleusa, nós só tínhamos o Davi, e de repente, irmãos, eu dei uma cochilada no meio da rodovia e quase fui saindo para o guarda-reio. E aí eu tive que abrir o vidro e fui para casa com o vento gelado batendo em mim, porque aí eu não ia dormir. Cheguei em casa gripado, resfriado, até não ter mais aonde. Mas cheguei vivo. E a música que eu fui ouvindo no carro naquele dia dizia assim: sei que és tu fidelidade, que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Irmão, parecia que Jesus estava sentado do meu lado dentro do carro. Vento gelado, e eu ali cantando: sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que privilégio andar com Jesus. Quando nós andamos com Ele, mesmo que soframos e nos agitemos no início, depois Ele vem e nos inunda com aquela paz que excede todo o entendimento. Eu quero lhe perguntar nessa noite, como está seu coração? Está angustiado? Está preocupado? Vem cá, quem te deu a vida? Você escolheu nascer? Quem te colocou na família em que você nasceu? Quem decidiu qual ia ser o seu DNA? Como seria o seu rosto, a sua face, as suas habilidades, a cor da sua pele? Quem decidiu isso? Quem morreu na cruz por você? Vem cá, quem te trouxe até aqui hoje? Por que você não morreu? Tanta gente morreu no Covid, o que você está fazendo aqui ainda? Você acha que o Deus que te deu a vida, e deu Jesus por você, e decidiu que você estaria aqui até hoje, não vai cuidar de você? Que infantilidade é essa? Tire os olhos dos problemas e confie no Senhor, porque você não vive um segundo a mais, além da determinação de Deus. A Bíblia diz que todos os nossos dias foram escritos no seu livro, quando nem sequer um deles havia ainda. Você chegou aqui com hora marcada, e a sua partida está com hora marcada, e você não pode fazer nada a respeito disso. Então, no lugar de ficar ansioso, confie que esse Deus maravilhoso te amou e deu Cristo na cruz para te salvar. Busque a presença do Senhor, ore a Ele, adore-o, encha-se da sua palavra, tenha comunhão com Ele, e de repente a paz de Deus vai inundar a sua mente e o seu coração, e vai encher a sua vida. E mesmo que você enfrente momentos difíceis, você terá a certeza da promessa do Senhor que disse: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Veja quantas bênçãos o Senhor proporcionou para você. Você tem desfrutado de todas elas? Você tem experimentado a oportunidade de começar de novo? Jesus é especialista em segundas oportunidades. E hoje Ele está aqui para te dar a bênção de um novo começo.
Se você está longe dele, está ansioso, desesperado e não descansa nele, arrependa-se dos seus pecados, crê em Jesus. Ele te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Mas hoje o Senhor quer decretar o fim do medo na sua vida. Porque Ele te carrega no colo e Ele nunca vai te abandonar. Hoje o Senhor quer que você descanse nele e seja cheio do Espírito Santo e seja cheio da sua paz. Você precisa dessas bênçãos em sua vida? Amém? Então, nessa noite, diga: Senhor, me perdoa, porque eu não tenho confiado no Senhor, eu não tenho amado o Senhor, eu tenho confiado demais em mim mesmo, e por isso o desespero tem assolado a minha vida. Mas hoje eu quero me entregar totalmente nas mãos de Jesus. Eu quero começar de novo. Eu quero vencer o medo. Eu quero ser cheio da tua paz. Que Deus te visite com restauração nessa noite. Porque Cristo ressuscitou e foi restaurado. Deus pode restaurar a sua vida e trazer-te um novo tempo, dar-te vitória sobre o medo e encher-te de paz. Que Deus te restaure, que Deus te renove, que Deus te reavive, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar nessa noite. Você ouviu essa mensagem, disse: Deus, eu quero essas bênçãos da ressurreição na minha vida. Se você quer essas bênçãos na sua vida, fique de pé. Nós vamos orar por você nessa noite. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, porque o Senhor é Deus vivo que fala conosco. E muito obrigado porque no dia, todos os domingos celebramos a ressurreição, mas no dia do calendário cristão ocidental, em que celebramos a ressurreição de Jesus, é um privilégio maravilhoso pensar, parar e meditar nas implicações que essa ressurreição tem para nós. De manhã ouvimos que só somos regenerados porque Cristo ressuscitou, por isso somos ressuscitados na alma. E vamos ressuscitar no dia final porque Ele ressuscitou. De manhã o Senhor falou também que nós não devemos temer. E nos disse que, ó Deus, porque o Cristo ressuscitou, nós temos que pregar o Evangelho. E o Senhor nos disse que haverá um reencontro. Nós temos visto Jesus, o Senhor, com os olhos da fé. Mas o Senhor nos disse hoje que nós veremos o Senhor de novo. Nós nos encontraremos com o Senhor. Nós passaremos a eternidade na tua presença. E depois, então, de renovar a nossa esperança e levantar os nossos olhos e renovar o nosso chamado agora à noite, o Senhor disse que a ressurreição é prática demais, que ela envolve as nossas questões existenciais, ela mexe com as nossas emoções, ela, ó Deus, ó Pai, quer purificarmos desde o âmago, desde o íntimo, desde o mais profundo do nosso ser. Essa ressurreição, ó Deus, veio para trazer um reavivamento lá no âmago, lá na parte mais profunda do nosso interior. E é por essa razão que, porque o Espírito nos ressuscitou na alma, que nós podemos começar de novo. E se alguém aqui, ó Deus, tem sido um incrédulo, está distante do Senhor mesmo, frequentando a igreja, está vivendo escravo de algum pecado, hoje o Senhor nos dá a bênção de começar de novo. Se alguém tem sido mais autoconfiante do que deveria e não tem confiado no Senhor, nessa noite o Senhor disse: eu vim te dar a bênção de começar de novo. O dia do Senhor significa isso: descanse em mim. O teu trabalho é descansar em mim, Senhor. Renova a nossa fé e nos dá descanso no Senhor. Deixa-nos confiar em Ti. Faz isso com esses irmãos e irmãs. Mas eu não sei se há aqui, ó Deus, homens e mulheres tremendo de medo. O Senhor diz para o povo, no Antigo Testamento, que se eles pecassem, a maldição do Senhor seria que eles iam ter medo até de uma folha que tremesse na porta da casa deles. A folha de uma árvore tremendo. Deus, que triste é quando crentes ficam desse jeito. Tem misericórdia de nós, quando nós não confiamos no Senhor.
quando os nossos gigantes para nós são maiores do que o Senhor. Perdoa-nos por este pecado, Deus. E impressiona-nos com a presença de Jesus. Jesus, o Senhor curou os discípulos aparecendo para eles. E é assim que o Senhor nos cura, aparecendo para nós na pregação. Então, Deus, dá percepção para o teu povo que o Senhor Jesus está aparecendo aqui por meio dessa mensagem. E o Senhor veio aqui para botar o medo para correr. Em nome de Jesus. Seja qual for a situação que nós enfrentemos, o Senhor nunca nos deixará, jamais nos abandonará. Então, Senhor, retira o medo do coração do teu povo nessa noite e renova a fé, em nome de Jesus. Mas, Pai querido, nessa noite, Pai, o Senhor diz que quer nos dar a tua paz. Paz é shalom no hebraico, é eirene no grego. Paz significa mais do que 50 coisas boas, Deus. Paz significa paz inteireza. Paz significa integridade. Paz significa integralidade. Paz significa harmonia. Paz significa enchimento. Paz é ter a presença do Senhor transbordando em nossa vida. Então o Espírito Santo nos enche do Senhor, porque o Senhor é paz. Um dos nomes de Deus do Antigo Testamento é Yahvé Shalom. O Senhor é a nossa paz. Então, Senhor, enche a nossa vida da tua presença e dá-nos a bênção de te conhecer mais, para que aquela paz que excede todo entendimento guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque apesar de nós, o Senhor não deixa de cuidar de nós. E até nas nossas tribulações, o Senhor está usando tudo isso para nos aproximar de Ti. Então, Jesus repreende o diabo e não deixa que ele use as dificuldades para nos afastar de Ti. Mas usa tudo que temos vivido para nos trazer bem juntinho de Jesus, para que, ó Deus, tenhamos um novo começo, vençamos o medo e sejamos cheios da Tua paz. Abençoa o Teu povo com as bênçãos da ressurreição, com as bênçãos de um reavivamento. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.